voltamos com mais um vídeo. Sim, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar de Peek Blue 2. Sim, vamos falar desse joguinho aí que já era pra ter saído e ainda não saiu, né? A gente tá na enrolação danada. Então, bora pro vídeo. É isso, galera. Se você ainda não sabe o que é o Peek Blue 2, é um jogo que eu estou desenvolvendo para celular. Ele tem baseado em dois personagens que são esses aqui que vocês conseguem ver aqui na tela. E assim, se você não viu, saiu dois outros vídeos que a gente fala um pouquinho mais sobre a construção GDD e a construção da arte, onde eu abordo sobre a temática do jogo e depois um pouco onde que eu abordo a arte do jogo. E aqui é basicamente já o jogo, digamos assim, no estágio um pouco mais avançado. Eu vou colocar aqui, rodar a player dele aqui, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem basicamente a movimentação assim que começar a rodar, que já era para ter começado a rodar, mas não começou a rodar. Mas assim, é no improviso. Tá demorando, hein? O que aconteceu com você aí? Ah, agora foi, ó. Aí aqui a gente vai desviando dos obstáculos, bateu, o jogo volta pro início e aí a gente tem de novo. Aqui, nesse momento, eu só setei aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Eu só tenho esses três obstáculos aqui, porque era basicamente eu estava fazendo um teste para ver qual que é a distância de um para o outro, e ficaria uma distância aceitável para você poder fazer essa rotação e tudo mais, né? Então, assim, basicamente a gente começa aí com esses testes. Aí aqui a gente tem as artes do jogo, vamos lá, nos assets. Aí aqui a gente tem os sprites, e aqui a gente tem todos os sprites aqui do jogo em si, a logo. Eu acho que eu tinha feito o menu também, quer ver? Deixa eu ver aqui. Cenas. Eu fiz o menuzinho. Aí deixa eu salvar essa cena aqui. Menuzinho, mas ele ficou totalmente desconfigurado. Por que você fez isso comigo? Desconfigurado. Nossa senhora. Totalmente desconfigurado. Cadê o canvas aqui? Deixa eu ver. Vou dar uma mara. Aí sim. Eu não lembro se já estava funcionando o menu, mas eu acho que já estava funcionando uma parte do menu. Vamos testar, né? Já está funcionando. Eu lembro que eu tinha feito o menu. Assim, basicamente o que a gente fez aqui foi a questão. Fizemos o jogo, fizemos o menu funcionar e a lógica de morrer e tudo mais, a lógica da movimentação. E assim, basicamente é isso. Se a gente fosse pegar e publicar o jogo agora, ele estaria pronto. Só precisaria fazer os níveis ali e fazer uma variação entre os níveis, ou criar os níveis de forma procedural, ou, sei lá, a gente poderia fazer diversas formas a criação desses níveis. Porém, eu ainda estou decidindo como que eu realmente quero fazer o nível do jogo em si. Se eu vou fazer uma temática que a gente escolhe o level. Aqui eu tenho até um level 2 save. O level 2 aqui eu ainda não fiz. Tá aqui. Então é isso. Eu fiz o level 1, o menu, e aí eu parei por aqui. Em relação à programação, tá assim, foram scripts extremamente simples, tá vendo? Eu fiz um script aqui, ele vai pegar ali a questão, o peso, né, das informações. Na verdade, esse aqui eu até estou aproveitando esse script, mas eu iria usar ele para poder fazer o spawn dos itens, né? Que talvez não signifique que ainda vai ter itens, mas talvez teria itens e aí eu ia fazer um spawn de itens, aonde que eu colocaria um peso para cada item, bem parecido com o que eu fiz no Flyship, né? Que lá eu coloco um peso para cada inimigo e de acordo com o que o jogo vai rolando, vai tendo a probabilidade de spawnar. Então, esse peso é a probabilidade de spawnar. Se eu não me engano, quanto menor peso, mais possibilidade tem. Quanto maior, mais raro é. Um negócio assim. Eu não me lembro bem como é que foi a lógica que eu fiz lá no Flyship. Aí eu tenho este daqui, que é o Flecker, onde que a gente faz aqui deixa eu ver, só confirmar, forma, obstáculo. Tá, ele é um dos obstáculos. Na verdade, ele seria que eu estava fazendo um teste no momento em que dessa colisão iria explodir uma tinta. Mas aí eu descartei essa ideia, porque, para quem não sabe, o Peek Blue Do It, ele é baseado naquele jogo Do It.
E o jogo Duet, ele tem essa questão. É uma bola vermelha e uma bola azul que fica girando da mesma forma. Se ela colide com um obstáculo, o obstáculo fica da cor dela, fica pintado da cor dela. Então, assim, basicamente isso aqui é o código que fazia pintar. Eu acho, se eu não me engano, eu não estou usando. Aí, nós temos aqui o spawn, que eu também ainda não estou usando, mas eu já peguei o código de spawnar itens, né? Então aqui a gente tem algumas funçõezinhas de gerar item, update, start, que são as funções básicas ali da Unity, slate update também, que é uma coisa que eu estava estudando, eu achei interessante. Eu ainda não me adaptei, mas eu deixei aqui porque uma hora eu vou usar. E aí, basicamente, acontece assim, quando eu estou escrevendo algum código, que eu aprendi alguma coisa, eu deixo lá, mesmo que eu não use, e depois eu vou lá e dou uma estudada, para me lembrar o que que faz. Então eu deixo assim, aí eu venho, o que que isso aqui faz mesmo? Vou lá e pesquiso, e aí assim, eu tenho a resposta do que aquela questão faz, entendeu? Aqui eu faço a questão do que eu te falei, do peso, né? Então ele verifica os itens e aí ele determina em qual posição que o item em qual posição que o item vai nascer. Nesse caso aqui, como eu falei que eu peguei do código do Flyship, ele está na posição Y, que seria altura e largura, né? Então, altura, largura. Aí ele tá o Y seria referente à altura. Só que aqui ele tá numa posição interessante. Eu acho que aqui eu já comecei a fazer modificação, porque a numeração aqui tá diferente do Flyship. Mas enfim, aí eu tenho um outro tipo de spawn, e esse aqui é um pouco mais simples. E esse aqui, eu acho que se eu não me engano, ele é do Flyship. E aí, que aqui, ó, vocês podem ver que tem a questão do peso, né? Como eu falei. E aí aqui, esse aqui já é mais uma adaptação que eu estava fazendo. Aonde que eu estava determinando um range específico, né? De, vamos dizer assim, de posição no X. Aí ele faz ali a verificação. Que o handle range seria de menos 1.40 float e 1. No caso, negativo e positivo, que aí ele ficaria no canto da tela de cá ou no canto da tela de cá, basicamente isso. No caso, seria esse spawn aqui que eu estava fazendo a adaptação. Aí a gente tem o Player Movement, que faz a movimentação do player. E aqui, nesse caso, eu também estou usando a questão de fazer uma movimentação na câmera. E aí aqui eu faço a validação, né? De tá apertando o mouse para um lado ou para o outro, que no caso vai referenciar aqui, ó, ao touch, né? Então você está tocando na tela no X ali, aí ele vai determinar em qual posição que está tocando, e aí ele vai fazer a rotação para a direita ou a rotação para a esquerda. Aí se a gente pegar aqui a rotação para a esquerda, é basicamente isso. Ele pega o rigid body, faz um ângulo velocity rotacionando, que é igual a rotação speed. Então ele vai pegar a velocidade da rotação e jogar, e aí vai fazer o personagem se movimentar para um lado para o outro. Aqui faz o reset. Isso aqui também é uma coisa nova que eu tinha usado, que é a animação, se eu não me engano, chama Twin, eu acho. E aí ele faz esse movimento do item. Então, por exemplo, assim, ele pega a posição e retrai lá para o início. Então, ele, tipo, como se ele estivesse armazenando o ponto inicial, e aí, se você bater, ele volta para o ponto inicial. E aí, depois, ele starta tudo novamente. Então, aqui ele faz as colisões ficarem falsas e tudo mais, e aí faz a animação. Aqui a gente está fazendo a verificação, né, para mudar de level. Então, se ele chegar lá no item que eu defini lá, como ser no final do jogo, aí ele muda para o próximo nível. Basicamente é isso aqui na movimentação do personagem. Aí a gente tem o obstáculo, que aí aqui a gente faz a animação, né? Esse aqui, slide de duração, eu estou fazendo, se eu não me engano, esse ele é o que faz a movimentação da barrinha lá para um lado e para o outro. Aí tem esse aqui que faz a rotação da barrinha para um lado e para o outro. Aí a gente tem o Gamer Controller, que faz ali a mudança de cena também, né? Aí a gente tem o Camera Flow, que basicamente é o que vai fazer a câmera ali meio que seguir o player. Nesse caso aqui, eu fiz uma movimentação
um pouco diferente do processo convencional, que normalmente a gente faz o personagem se movendo e a câmera ali seguindo o personagem. Nesse caso aqui, a câmera e o personagem, eles, entre aspas, estão se movendo ao mesmo tempo. Eles só estão subindo. E aí os itens estão descendo. E assim, existiria uma forma mais fácil de fazer isso? Existiria. Mas eu, na época que eu estava fazendo, a forma com que eu pensei é que basicamente uma parte ali toda se mexe. E aí os itens fica parado e vai aparecendo os obstáculos. Os obstáculos ficariam todos parados. Aí, em uma melhoria, em uma adaptação, a gente poderia fazer os itens lá serem, como fala, procedural, né? De acordo com logou o celular, abriu o jogo no celular, pum, cria um nível ali na hora, né? Então poderia ser uma coisa, porque aí a minha ideia seria carregar tudo de uma vez do que carregar item a item a cada vez que está subindo. Apesar que a cada vez que está subindo, eu poderia carregar 3 itens e aí se ele ultrapassou, aí eles chegaram no final, esses 3 itens voltam lá para cima e aí fica naquele ciclo. Aí na verdade faria 6, né? 6 itens, aí eles ficariam substituindo um ou outro assim. Eu acho que também seria interessante, não seria ruim não. Mas eu não testei nenhuma das duas e eu não fiz basicamente nenhuma das duas nessa questão. Aí aqui a gente tem o Balls Collision, que é a colisão dos nossos Pick and Glue, né? E aí quando ele colide, ele faz lá, ele solta as partículas, né, de explosão e aí ele colide com a tag obstáculo. E aí aqui seria aquela parte que ele solta a tinta, mas se eu não me engano, eu acho que eu não estou usando esse splatter. Então eu acho que esse aqui eu não estou usando. E por último temos o Game Points, que eu ainda não fiz a lógica, eu parei basicamente aqui, que seria a questão de fazer os pontos no jogo. Então, à medida que você passasse pelos obstáculos, ia chegar em um determinado ponto, ia ter lá a numeração, pontos. Você iria fazer alguns pontos para, se caso eu fizesse, de você selecionar o nível, você ter aquelas estrelinhas, tipo Angry Birds, outros jogos ali, né? E você, à medida que você passa as fases, você vai ganhando pontos. Se você ganha uma determinada quantidade de pontos, você ganha 3 estrelas, 2 estrelas ou uma estrela, ou nenhuma estrela, né? Então, assim, basicamente é isso que eu tinha desenvolvido, foi aqui que eu parei. E aí, o resultado, como vocês podem ver, é isso aqui, ó. Eu tô fazendo a movimentação, né? Aqui também funciona no teclado, pum, bateu. Aqui, ó, vamos lá. Aí acabou. Eu não lembro aonde que eu coloquei o spawn aqui final. Eu acho que eu tirei o spawn final. Eu tirei. E tem um spawn final aqui que quando eu passasse por ele, esse item aqui passasse por ele, o jogo mudava de fase automaticamente. Eu tenho que ver depois como é que eu desativei. Eu acho que eu criei ele aqui sim. Ah, também tem a questão que eu criei o sistema de. Eu não tô achando aqui não. Mas eu criei o sistema de banners também. Você olhar aqui, ó, ele rodar. Ah, eu sou muito ruim mesmo. Ah, acabei de passar desse negócio. Ah, eu não tô zoando não, galera, eu sou ruim mesmo. Aí vocês imaginam o quanto vai ser difícil pra mim testar essa bodega. Aí, ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Esse aqui seria o banner. Quando ele aparece aqui, significa que o negócio de banner tá funcionando. Mas eu não sei por que quando joga lá na Google Play não aparece. Aí eu acho que é porque não tem muitos anunciantes assim na Unity. Não sei se é isso, mas é a minha suspeita, né? Então é aquele negócio. Eu não sei até qual ponto que eu estaria certo ou errado. Então é isso. Aí basicamente, galera, o jogo ele tá assim, digamos assim, uns 40% pronto. Se eu for usar nível fixo, aí ele estaria 60% pronto. Que aí eu só teria que gerar os níveis, fazer vários níveis aqui e colocar a seleção de fase. Se eu não me engano, eu devo ter alguma coisa já também que no Óbvio eu tinha feito uma opção para poder selecionar a fase e tudo mais. Mas eu não coloquei. Então, assim, existe muita coisa aqui que ainda poderia ser melhorado. Essa mecânica dos personagens ficar girando, eu já pensei em uma outra possibilidade, um outro jogo que poderia surgir disso, um jogo para PC, né? Então, assim, basicamente é isso. A gente pega uma ideia e trabalha em cima dela. O jogo Do It é um jogo simples. Então eu peguei a mecânica do jogo e adaptei a minha história,
que provavelmente eu vou usar em um outro projeto também, e eu tenho que esperar para ver se pode revelar e tal, os segredos aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, quando eu fizer algum vídeo, já vai ser fazendo alguma coisa, ou trazer um resumo do que eu estou fazendo. Talvez eu traga um speed dev, aí eu fazendo as coisas e aí depois eu faço uma narrativa por cima. Não sei, ou talvez eu grave fazendo mesmo. Eu ainda não sei como que realmente eu vou fazer, mas a partir de agora desenvolver as telas, desenvolver a falta de mecânica, desenvolver os níveis, ver, estudar se vai rolar de fazer procedural ou não, né? Às vezes eu quero as salas dinamicamente, não sei. Ainda vou pensar aqui em como eu vou fazer esse processo, mas ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e, claro, se inscreva no canal, porque dá uma moral aí pra nós aqui, né? Dá uma moral pra nós. E ficamos aqui. Valeu, falou!